capítulo 11 do Evangelho de Mateus, versículo de número 28. Quem achou diz amém. Está escrito assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Fecha os olhos, nós vamos orar. Irmãos, eu quero convidar você a se empenhar no culto essa noite, tá? Eu sei que o frio, ele provoca em nós essa baixa, né? Nós ficamos mais acomodadinhos assim, né? Querendo esquentar, ficando mais quietinho. Mas o Senhor está aqui nessa noite. Eu trouxe uma mensagem do Senhor para o teu coração. Eu trouxe uma palavra de Deus para a tua vida. Então, não perca, tá? Fica atento, fica apercebido, porque é no mover de Deus que a tua vida pode ser transformada, pode ser mesmo mudada aqui. Quem crê diz amém. Então vamos orar. Pai das luzes, eu te louvo, Pai. Eu te engrandeço, eu te agradeço por essa noite. Pai, que no nome de Jesus, Pai, nesta hora o teu Espírito tenha liberdade de operar no nosso meio, Pai. Que o Senhor leve cativo em obediência a mente de Cristo, a nossa mente. Que toda perturbação caia por terra. Senhor, nós queremos beijar a tua face honrando o teu nome nesta noite. Nos conduz perante a tua palavra. Fala conosco, abençoa a nossa vida. É o que nós te pedimos agora, Pai. Já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar os assentos. Nós estamos vivendo um período de tempo que a filosofia e a psicologia e a sociologia denomina-se como um período pós-moderno. A marca do nosso tempo presente é a liquidez. A pós-modernidade é um período onde tudo que estava estabelecido como sendo pilares da existência, da construção da sociedade e da estrutura humana, eles foram sido diluídos. Então hoje tem um sociólogo polonês que diz que nós estamos vivendo uma modernidade líquida, fazendo alusão a esse período que nós estamos vivendo da pós-modernidade. A pós-modernidade, ela também nos apresenta uma outra característica, que é a velocidade das informações. O mundo passou por um impacto muito grande quando saiu do trabalho rural para o trabalho industrial, vivendo assim a sua revolução industrial, onde agora não precisava mais de muito tempo para se fazer ou produzir alguma coisa, porque as máquinas aceleravam. O outro grande boom que a humanidade viveu foi sair da era analógica para a era digital. A era digital é o advento da internet que visitou a nossa existência humana e com isso moldou o nosso coração, moldou os nossos comportamentos, moldou também até a nossa maneira de se relacionar e comunicar. Quem me entende diz amém. Então é esse o nosso tempo. Irmãos, eu não estou falando de algo que vai acontecer. Eu estou te dizendo nessa noite que isso já está acontecendo. Era muito comum, nos tempos atrás, poucas casas tinham televisão de tubo. Quem lembra da televisão de tubo? Tinha telefone discado, que era aquele que dava voltinha assim, ó, né? Tinha telefone fixo. Qual casa hoje tem telefone fixo, irmão? Nenhuma. Por que não tem? Porque hoje nós temos o celular. A comunicação ficou mais sofisticada. E com isso houve também um aceleramento das informações. Fala, aceleramento
das informações. Então, só que com o aceleramento das informações, o nosso organismo, a nossa fisiologia, a nossa estrutura, ela não foi criada para viver esse aceleramento. Então, quando o mundo passa a acelerar, requer de nós uma disponibilidade de resposta. E a disponibilidade da nossa resposta, ela tem sido esmagada. Por quê? Porque nós não temos a condição de acompanhar a velocidade das informações. Então, o mundo se mudava de uma geração a outra num período de mais ou menos 40 anos. Demorava-se para transformar uma cultura, um modo de pensar, uma estrutura familiar, demorava-se em média uma geração. Uma geração fala de mais ou menos 40 anos. Hoje o mundo muda numa semana. O mundo muda em uma semana. Hoje uma criança de 12 anos, ela tem muito mais informação, ela tem o dobro de informação do que o grande imperador César, que foi o governador do mundo romano. Hoje uma criança de 12 anos, ela tem mais informação do que o grande Alexandre, que tomou conta do mundo inteiro, que derrubou impérios. Aí eu te pergunto, por que Alexandre, por que César, com o mesmo tanto de informação, governou o mundo, e hoje uma criança de 12 anos, às vezes não consegue fazer a lição de casa? O que aconteceu? É porque a informação que eles tinham, elas vinham em bloco. Quem me entende diz amém. Hoje a informação, ela não chega em bloco, ela chega fragmentada. É uma frase de um cara. O cara escreve 20 livros a vida inteira. Aí o post do Instagram é uma frase. Uma tweetada lá no Twitter é 144 caracteres. É uma frase. Então eles estão cheios de frase, mas desinformado, porque não tem mais um bloco, um arcabouço de pensamento. Só que isso, irmãos, vai moldando a nossa estrutura familiar. Deus criou a família. Foi Deus que criou. Quando Deus cria a família, Ele coloca cada coisa no seu devido lugar. E o que é colocar cada coisa no seu devido lugar? Deus vai e cria o homem. E dá para esse homem uma tríplice função. Porque a função do homem é estabelecer dentro da família direção, limite e segurança. Homem foi criado para estabelecer dentro da família direção, limite e segurança. Deus viu esse homem sozinho e falou, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora. Criou a mulher. E a mulher também tem uma função tríplice dentro da família, que é os vínculos, a nutrição e a organização. Então toda mulher tem uma função dentro de casa, que é os vínculos, a nutrição e a organização. Aí Deus pega esse homem que Ele criou com essa mulher e casa ele. E o casamento, ele também tem uma estrutura dinâmica, didática, que carrega também uma tríplice função, que é a sexualidade, a afetividade e o companheirismo. Esta é a estrutura familiar que Deus criou. Todas as coisas que quebra esta estrutura que Deus criou, vai dar problema. E a primeira família que Deus criou, nesta estrutura, ela foi quebrada. Por causa do quê? Da desobediência. Foi quebrada por causa do pecado. Quando o pecado entra na humanidade, a estrutura perfeita que Deus criou, ela foi quebrada. E por ter sido quebrada, irmãos,
tudo de forma quebrada, como é que funciona alguma coisa quebrada? Então é a minha casa, a minha vida, a tua casa e a tua vida, ela anda debaixo de uma deficiência. E a deficiência da nossa vida é o pecado que nos habita. Quem me entende diz amém. Eu estou fazendo uma estrutura para mim te falar a raiz das doenças psicossomáticas. Porque toda doença psicossomática, ela é uma construção de um adoecimento. E por ser uma construção, então nós precisamos saber de onde ela vem. E todas as doenças psicossomáticas, elas partem de uma disfunção familiar. Por quê? Porque se a família, ela foi quebrada, se o homem quebrado casa com uma mulher quebrada, como que vai ser os filhos, irmãos? Quebrado. O mundo hoje, esse mundo pós-moderno, que vive pela legenda política, ele tem investido força, informação, dinheiro, propaganda, a destruir a estrutura que Deus criou, que é a família tradicional. A família como sendo a célula máter da sociedade. Então presta atenção, se nós cortar um dedo, o corpo vive? Mas vive completo? Vive, mas vive que forma, irmão? Deficiente. Se nós arrancarmos do corpo uma mão, o corpo vive? Então, dependendo da pancada que você dá na família, ela resiste. Mas se nós chegar no corpo e arrancar o coração, o que acontece? Ele o quê? Se nós chegarmos no corpo e arrancar os rins, o que acontece? Se nós chegarmos no corpo e arrancar o cérebro, o que acontece? Então, a pancada que o mundo quer dar na estrutura familiar não é cortar o dedo ou a mão, não, ele quer arrancar o coração. E por arrancar o coração ou arrancar o cérebro, está criando-se uma geração extremamente adoecida. E adoecida em todas as suas esferas de existência. É por isso que nós precisamos, quanto igreja, entender o que Deus está falando nesse tempo. É por isso que nós precisamos, quanto igreja, nos responsabilizar pela mensagem, pela estrutura e pelo princípio que Deus estabeleceu. Porque, presta atenção, se Deus criou a família e o diabo, com o pecado, vai lá e fragmenta a família, vai lá e macula a família. Como é que o diabo, como é que o pecado macula o conceito de família? Vou dar alguns exemplos para vocês. Sabe como é que ele macula? Ele macula assim, se Deus falou que é homem e mulher que forma uma família, o diabo vai e fala, não, uma família pode ser formada de 2 homens ou 2 mulheres. Não dá. Se Deus fala que o casamento tem que ser monogâmico, o diabo vem e fala, não, monogamia, isso é antigo, é ultrapassado. Você é livre para ter quantos parceiros você quiser. Se Deus fala para você ser puro até o casamento e guardar a sexualidade para dentro do casamento, o diabo e o mundo e o pecado vai dizer o quê? O mundo, irmão, é seu, o teu corpo é as tuas regras. Então você pode ter quantos parceiros sexuais você quiser até achar um definitivo. E se não der certo o definitivo, larga e vai embora e arruma outro. Isso vai fragmentando a estrutura familiar que Deus criou. Quem me entende diz amém.
É diante dessa realidade que nós estamos inseridos quanto igreja. Então, se o diabo e o mundo conseguem fragmentar a família, ela vai criando nas pessoas uma vulnerabilidade. Por quê? Porque se quebra-se a família, os membros dessa família ficam vulneráveis a um ataque. E quem me entende diz amém. Se você está vulnerável, o que acontece logo em seguinte? O que acontece com uma pessoa vulnerável, irmãos? Fala, uma pessoa vulnerável. Mais alto, fala, uma pessoa vulnerável. É fácil de ser atingida. E o atingimento é um abuso. Família fragmentada. Eu quero que você constrói na mente esta equação. Família fragmentada gera pessoas vulneráveis, e pessoas vulneráveis vão passar por abuso. E pessoas abusadas vão ser afetadas no seu comportamento. Vamos repetir isso em voz alta? Fala, pessoas abusadas. Vai ser afetada nos seus comportamentos. Todo abusado gera um comportamento de passividade. Ele não consegue dar uma resposta para a vida diante das suas demandas. Por quê? Porque além da vulnerabilidade, ele foi abusado, ele foi ferido na sua existência. E aí, pessoas que têm um comportamento passivo, vai construir família. Então, dois abusados encontram-se e falam, vamos casar, forma uma família. E essa família já começa de que forma, irmãos? Ela já começa fragmentada. Quem me entende diz amém. Aí essas pessoas fragmentadas têm filhos. E como é que nascem esses filhos? Como é que esses filhos são criados? São criados de forma vulnerável. E filhos criados de forma vulnerável estão expostos ao quê? Ao abuso. E o abuso vai acontecer com essa criança e vai mudar o comportamento dela e ela vai ficar passiva. E aí nós criamos uma sociedade adoecida. Quem me entende diz amém. E é isso, irmãos, que nós temos que lidar hoje. Quando essas pessoas adoecidas vêm para a igreja, uma das coisas mais difíceis que tem é tratar com a nossa estrutura de abuso. Porque o abuso é um assassinato da nossa identidade. Se você quiser destruir uma pessoa, abusa dela quando ela é criança. No nosso país, Brasil, a cada 3 minutos, uma criança de 4 a 8 anos é abusada sexualmente no nosso país. 80% das crianças abusadas no nosso país é por pessoas próximas, dentro de casa. É pai, irmão, tio, primo, sobrinho. É abusado de forma pela violência ou de forma sexual. Quando uma criança ela é abusada dentro de casa, a sua identidade morre. Quem me entende diz amém. E uma pessoa sem identidade é um corpo sem alma. Não vive. Não vive. E o abuso também tem uma escala. Porque se
o adoecimento da personalidade passa por uma fragmentação familiar que causa uma vulnerabilidade, que vem para um abuso e depois cria um comportamento passivo. O abuso em si, ele também tem uma dinâmica, ele tem um ciclo. E qual que é o ciclo do abuso? O abuso é o pedófilo, o tio, o pai, ou aquele que está próximo, que vê a criança, o jovem, o adolescente desprotegido. E aí sabe o que ele faz? Vai lá e pega a sua doença e imprime no outro. E pensar que o nosso país está defendendo no Senado leis para salvaguardar o abusador. Quem me entende diz amém. Aí quando abusa uma criança, logo após o abuso, sabe o que acontece? Fala, vem a ameaça. Depois do abuso, vem a ameaça. Depois da ameaça, cria-se na criança, ou no jovem ou no adolescente, o medo. E depois do medo, aí vem, sabe o quê? Fala assim, vem o silêncio. E sabe quanto tempo pode durar um silêncio? Sabe quanto tempo pode durar um silêncio? Eu posso perguntar nessa noite aqui, sem medo de errar, quanto tempo você está escondendo o teu? Eu posso perguntar aqui, sem medo de errar, você consegue acessar as dores da sua vida que marcaram a tua estrutura emocional? É por isso que a psicologia trabalha com o quê? Com a fala. A fala cura. Provérbios 28:13 diz, aquele que encobre a sua transgressão, ele nunca prosperará, mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. É para você ter dado um glória mais forte. É esse caso, irmão, que nós encontramos aqui na igreja. Não só aqui, mas em todas as igrejas. É com essa estrutura que a gente tem que tratar. E sabe como que a igreja trata com isso? Jesus vai curar a sua vida. Não vai, irmão, porque existe uma dinâmica. Jesus é poderoso para sarar tuas feridas, é sim, mas o problema é que a nossa terapêutica em tratar com os problemas é muito espiritual. E a ferida, ela não é espiritual, a ferida ela é natural, ela é física, ela aconteceu comigo, ela marcou a minha história, ela está em mim. Eu não posso jogar na conta de Jesus algo que eu não quero me envolver para tratar. E é por isso que nós temos uma geração de gente adoecida. E aí nós começamos a formular o cunho da frase, da palavra. A palavra é psico, aconteceu no subjetivo. Porque um abuso sexual, o corpo lavou, está novo, já dizia o Frank Aguiar. A violência, põe-se um preservativo, abusa-se de uma criança, tirou, está novo. Eu quero saber qual preservativo protege a alma. Qual água consegue lavar a emoção do trauma? Qual sabonete consegue apagar a marca impressa nas estruturas de crença e emoção da pessoa? Não existe. A psicologia nossa não trabalha com cura, porque eles nem creem que existe cura. Eles trabalham com terapêutica, com melhora. Não cura. Sabe quem trabalha com cura? É o nosso Senhor, o Cristo da glória. É só Ele que tem cura para oferecer para mim e para você. Lamacanto e regená, suribicandarai.
Irmãos, nós precisamos ficar mais atentos com o que está acontecendo. Porque se eu fui ferido na minha subjetividade, algo dentro, fala dentro, dentro de mim adoeceu. Só que quando a gente corta o braço, a gente corre ali, o médico passa lá um iodo, dá uma sutura, coloca uma faixa, uma semana, um mês, sei lá quanto tempo, cura, porque o braço está aqui. É físico. Feriu a alma. O que a gente faz, irmão? Sabe o que a gente faz? Sabe o que nós temos a coragem de fazer? Nós temos a coragem de dizer o seguinte: Jesus é o meu psicólogo. Porque existe um preconceito, irmão, contra as doenças subjetivas. Se você está passando por uma carga, um esfolamento dos tecidos emocionais, procura ajuda terapêutica. Procura ajuda psiquiátrica. Porque eles vão complementar a obra que Deus vai realizar na tua vida. E quem me entende diz amém. Quantas vezes eu já ouvi gabinete pastoral, o pastor quer ser muito espiritual, eu tenho a resposta de tudo, porque eu sou muito bom, Jesus vai estar lá, e a pessoa suicida. Tem gente na igreja que está se mutilando, que está se cortando, irmão. Na igreja, tem gente que está se cortando, está se mutilando. E sabe qual que é a resposta que a gente quer dar? Eu vou orar por você. Não é assim que funciona. Eu quero nessa noite te chamar a atenção para quebrar dentro de você os preconceitos que às vezes nos alcançam por causa de uma religiosidade ignorante. Por que quando você tem um infarto, o cardiologista te serve? E quando você está triste na alma, o psicólogo não pode te ajudar? Por que quando você vai lá está com pedra no rim, o reumatologista te ajuda? Por que quando você está com dificuldade na existência, um psiquiatra não pode ser terapêutico para você? Nós precisamos entender a composição humana. Quem me entende diz amém. A OMS, Organização Mundial de Saúde, dentro da nossa catálogo de doença, porque nossas doenças são catalogadas no Brasil, chama CID, Código Internacional de Doença, o 10, F33, é a depressão. E a definição de depressão lá está escrito assim: depressão é doença psiquiátrica crônica e recorrente que produz uma alteração do humor, caracterizada por uma tristeza profunda, sem fim, associada aos sentimentos de dor, amargura e desencanto, desesperança, baixa autoestima, culpa, assim como a distúrbios do sono e do apetite. Então, uma doença psicossomática, ela acontece no psico, no subjetivo. Só que nós vamos carregando isso, e isso vai se tornando um peso, um fardo, a ponto de o corpo não aguentar mais, e aí ela vem para fora, ela afeta o soma, que é o corpo. Por isso que é doença psicossomática. Ela foi ferida nas suas emoções, na sua estrutura subjetiva, e ela vem para fora e afeta o corpo. Me entende? Diz amém. Aí nós vamos na psiquiatria do nosso país. Sabe o que os psiquiatras do nosso país fazem? Te dá remédio para o corpo, para aplacar o sintoma da alma. Nunca se vendeu tanto ansiolítico, antidepressivo no nosso tempo, quanto em qualquer outro tempo da história da humanidade.
As expectativas dos profissionais diz que até 2025, 61% da população vai ter depressão. Quem me entende diz amém. Eu não vim brincar com você essa noite, irmão. Eu vim te alertar para um problema que está mais perto do que você imagina. E está tão presente quanto a luz aqui acesa. Posso ir mais um pouco? Vamos entender a estrutura humana? Fala assim: o ser humano é composto de 3 partes: espírito, alma e corpo. E todos eles foi afetado pelo pecado. Como é que se adoece o corpo, irmão? O corpo se adoece comendo errado e por ausência de exercício físico. Alimentação e falta de movimento adoece o corpo. Como é que se adoece a alma, irmão? Por o abuso. Abuso é uma informação contrária à minha natureza. E como é que se adoece o espírito, irmão? Desobedecendo a palavra de Deus. Aí vamos pegar uma pessoa que está no mundo. Ele nem conhece Deus. Ele já começa morto, como a Bíblia mesmo diz. Nós éramos mortos nos nossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2. Então um homem sem Deus, ele é profundamente doente. A cura não começa do corpo para o espírito. A cura começa do espírito para o corpo. Por isso que todos nós que já alcançamos, que foram alcançados pela salvação de Deus, Deus começa a nos ressuscitar. Ou era para você ter dado um glória mais forte. Quando a salvação de Deus alcançou você, pegou teu espírito morto e deu vida para ele. O teu espírito morto que agora recebe vida, ele agora tem força para tratar com os traumas da sua alma. É por isso que quando o evangelho nos alcança, a primeira coisa que ele produz em nós é arrependimento. E o que é arrependimento? É a terapêutica espiritual com os meus traumas emocionais. Arrependimento é a metanoia, é a mudança de mente. É eu olhar e falar: nossa, eu era abusador, agora o evangelho me alcança e fala: meu Deus, eu me arrependo disso, nunca mais farei. A gente costuma associar a salvação com comportamento. Ah, eu fumava, hoje eu não fumo mais. Eu bebia, eu não bebo mais. Ah, eu prostituí, hoje eu não prostituo mais. Não, isso é comportamento. O evangelho é muito mais poderoso que isso. O evangelho, ele ressuscita meu espírito. Ele é uma terapêutica para o meu pecado. E aí, se a minha alma foi curada pela presença do Espírito Santo na minha vida, a Bíblia fala que o coração alegre formoseia o rosto, vem saúde para o corpo. Salmo 107:20, enviei a minha palavra e ela foi cura para a tua vida. O Senhor quer te curar aqui nessa noite. Vou falar de novo, o Senhor quer te curar aqui nessa noite. O amacanto regemaço e vai darabagai. As doenças psicossomáticas têm 2 formas de acontecer. A causa exógena. O
O que é uma causa exógena? A causa exógena significa que foi algo que aconteceu fora de mim. Então, se você está lá e perde o trabalho, você tem controle sobre isso, irmão? Tem? Aí quando você perde o trabalho, o que acontece com você? Você sofre uma carga emocional. Você está na tua casa, perde um ente querido. Você tem controle sobre isso? E aí quando você perde alguém que você ama, o que acontece, irmão? Vem uma causa, uma carga emocional. Causas exógenas são circunstâncias externas que têm a capacidade de esfolar os tecidos da minha emoção, da minha alma. E tem as causas endógenas. Se as causas exógenas é as que acontecem fora, as causas endógenas é as que acontecem dentro. O que provoca uma depressão, muitas das vezes, é um desregulamento, é um desbalanço dos meus hormônios. Eu sou um camarada que tem o hipotireoidismo. A máxima do hipotireoidismo é depressão. 40% dos casos de depressão no Brasil é por causa de doença autoimune. Quem aqui já ouviu falar em depressão pós-parto? Todo mundo. E o que é depressão pós-parto? É que a mulher, depois que põe a criança para fora, o corpo passa por um impacto de reorganização dos seus hormônios. Por isso que dá depressão. Então existem causas externas e causas internas que produzem em nós, irmão, esfolamento, uma doença, um machucado nas nossas emoções. Quem me entende diz amém. E é essas pessoas, eu quero terminar, é para essas pessoas que Jesus nesta noite está dizendo: vinde a mim. É para essa sociedade que Jesus está gritando: venham a mim. Ele te conhece, sabe da tua dor, conhece a tua história, viu quando você foi abusado, viu quando você estava vulnerável, viu quando o teu agressor te pegou, viu, ele viu, e está te chamando nessa noite: vinde a mim. Lamassuri me candarabagai. Os irmãos me dão mais 5 minutinhos aí, só para me falar de um princípio do vinde a mim. O texto que nós lemos, Mateus 11, 28 até o 30, Jesus está fazendo um confronto com a sociedade do tempo dele. A sociedade que Jesus foi vivendo tinha uma máxima, e a máxima era que a revelação de Deus estava por meio da lei, fala a lei. E um do princípio que está mais presente na igreja é o princípio do sábado. Fala, sábado. O que é o sábado? O sábado é o dia do... Fala mais alto. Sábado é o dia do descanso. Só que para nós, descanso é o quê? Presta atenção. Para nós, descanso é o quê? É o período que a gente vai tratar com o nosso cansaço. Por isso que é descanso. Então eu canso e depois eu descanso. Só que a Bíblia fala o seguinte: esse não é o conceito do Shabá. Por quê? Porque a Bíblia fala que Deus criou o mundo em 6 dias... E no sétimo? E o sétimo? Aí eu te pergunto, Deus se cansa? Uai, então você precisa me resolver esse problema. Porque se Deus não se cansa, e a Bíblia está dizendo que no 7º dia ele descansou, o que ela está falando?
que o descanso de Deus é para quem está cansado? Não. A lei do sábado, nós não somos adventistas pegando o sábado e estipulando ele como um dia da semana. A lei do sábado é um estilo de vida. Quem me entende diz amém. O que Deus estabeleceu na lei, que no 7º dia haveria um descanso, é sombra que aponta para uma verdade maior. Quem me entende diz amém. Quero que você preste atenção nisso. O sábado, ele tem 3 conotações na Bíblia para nos ensinar. A primeira coisa que o sábado nos diz, está na Bíblia inteira o sábado, irmão. Só que o sábado que eu vou te explicar, ele está na Bíblia inteira, só que tem uma outra conotação. A conotação primeira, ele tem 3 conotações. A primeira conotação do sábado é a conotação memorial. Deus criou tudo e no 7º dia descansou. O sábado é para a gente contemplar o Deus que tudo cria. É para contemplar a criação de Deus e o Deus criador. O sábado é para a gente parar e celebrar o Deus que tem poder para criar céus e terra. Essa é uma conotação memorial. Mas ela também tem uma conotação cerimonial. E a conotação cerimonial é a que os judeus usam e os adventistas usam. É de estabelecer um dia na semana e que esse dia seja um sinal que aponta para uma verdade. Que Deus santifica. Então o que eles entendiam? Se é no sábado, então nós vamos fazer o quê? Guardar um dia da semana. Quem me entende diz amém. Aí no dia do sábado, aí uma das pessoas disseram aí que o sábado é o dia do Senhor. Então 6 dias eu vivo para mim e um dia eu vivo para o... É essa que Jesus aboliu, não existe mais, tá? Na Bíblia, esse sábado cronológico aí, da folhinha, não existe mais. Amém? Só que o Mateus 28, Jesus chega para essas pessoas que têm o sábado como uma doutrina, um mandamento de Deus na lei. Jesus chega e diz assim: eu sou o sábado do Senhor. O Mateus 28 é um confronto de Jesus dizendo: sábado não é um dia da semana, sábado é uma pessoa. E se sábado é uma pessoa, então ele é um estilo de vida. É por isso que o convite de Jesus não é: venha que eu vou te descansar um dia. Era para você ter dado um glória. O convite de Jesus não é assim, ó, vem que eu vou te descansar hoje e amanhã você entra em tribulação de novo. Não, o convite de Jesus é: vinde a mim. Porque eu sou o sábado do Senhor, eu sou o dia do descanso. Isso é um princípio estabelecido. Por ser um princípio estabelecido, quando a gente quebra a lei do sábado, presta atenção, eu estou construindo com você aqui um pensamento. Quando a gente quebra a lei do sábado, a nossa alma passa por 2 doenças. Porque se o sábado é o dia dos descansos, e o dia do descanso é uma pessoa, a métrica de Deus é: trabalha 6 e descansa quantos? Não, você não está entendendo. A métrica de Deus é: trabalha 6 e descansa 1. E se eu trabalhar 1 e descansar 6? Fala assim: eu quebrei a lei do sábado. E se eu trabalhar 7 e não descansar nenhum? Aí eu falo: eu quebrei a lei do sábado. Quem descansa mais
do que trabalha, a Bíblia chama ele de preguiçoso. A preguiça é um pecado que leva para o inferno. Por isso que quando eu quebro a lei do sábado, a Bíblia diz que ao preguiçoso, a miséria vai te surpreender. Salomão disse, falou assim, ao preguiçoso vai ter com quem? Com a formiga, que trabalha no verão e descansa no inverno. Então, quando eu quebro a lei do sábado sendo um preguiçoso, o que acontece com o preguiçoso? Vai gerar na sua alma uma passividade. Vai gerar na sua alma uma apatia. E isso é um dos comportamentos da depressão. Todo depressivo é o que, irmão? Preguiçoso? Não, ele é apático. Ele não consegue dar uma resposta ativa. Amém? Se eu trabalho muito e não descanso, o que acontece? Vai criar em mim estresse e ansiedade. Nós temos uma geração ansiosa, irmão? Eu digo por mim. Eu sou extremamente ansioso, irmão. Tem que lutar com isso diariamente. E todo ansioso tem dificuldade de quê, irmão? Fala aí. Fala assim, dormir. Todo ansioso tem dificuldade de descansar. Por isso que um dos aspectos da depressão, desse esfolamento da alma, vai gerando em nós, irmão, uma carga, fala carga emocional. Aí a gente começa a carregar uma carga. A vida, Jesus dizendo, no Mateus capítulo 5, eu acho que é o 5, fala assim, não andeis ansiosos e nem preocupados quanto o amanhã. Fala, porque cada dia basta o seu. E o que você entende como mal, irmão? Fala assim, cada dia basta a sua carga. Então nós temos uma carga para carregar todo dia. Quem me entende diz amém. Então nós temos uma carga. Só que dependendo da carga, a nossa capacidade não tem condição de responder, ela vai ficando o quê, irmãos? Cada vez mais, a ponto de você não conseguir mais carregar. Isso aí é a construção da doença psicossomática até chegar numa depressão. Borderline é isso. É o excesso de trabalho até o corpo não aguentar mais. Todo workaholic vai passar por um período de borderline. Doença psicossomática. Quem me entende diz amém. Aí Jesus, ele vem e ele é maravilhoso. Como Jesus é maravilhoso. Ele vem e faz o convite. E o convite é: venha entrar no sábado do Senhor. Vinde a mim, todos os cansados. Tem gente que está cansada de carregar a carga do dia. Só que quando você para de carregar a carga do dia, aí o que acontece? A carga que eu não carreguei hoje, o que eu tenho que fazer com ela amanhã? Aí eu tenho que carregar a de hoje junto com a de amanhã. E aí vem sobre o meu amanhã o quê? Fala uma sobrecarga. Aí Jesus te encontra. Vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Bendito é o Senhor. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a sua alma. Rabasui Ramandarabagai.
O Senhor está mandando te dizer que a fardo da tua vida tem alguém que tem condição de arrancar de sobre a tua vida. Que o peso emocional, que o trauma que te trava, que a angústia que habita na tua alma, que a tristeza do teu coração que pesa, Cristo te chama, eu quero tirar. Labaia suri mikanda arabagai. Endai sui mandarabase birecantarabagase yangere vasuria. Nós precisamos entrar, irmão, no descanso de Jesus. Jesus é tão maravilhoso que ele fala assim: o meu descanso é tão superior à tua carga diária que eu vou arrancar de sobre vocês o fardo pesado. Dá um glória, irmão. Eu vou tirar de sobre vocês o peso do trauma. Imagina falar para isso, irmão. Imagina essa mensagem pro ouvido de uma criança que foi abusada pelo pai. De uma jovem que foi estuprada na escola, como nós estudamos aí, como nós vimos acontecer no mundo. De uma mulher, irmão, que foi violentada dentro de casa, que apanhou do marido, de um pai violento que maculou a tua história, de uma mãe omissa, de alguém que te machucou a vida inteira. Imagina o som desse convite: vinde a mim, que eu vou arrancar o teu fardo pesado, e vou colocar o meu fardo que é leve, porque é de amor, porque é leve, porque é de cura, porque é leve, porque é de restauração, porque é leve, porque Ele é Senhor. Glória a Deus. E achareis de novo, ele fala, descanso para a vossa alma. Você vai sair dessa noite aqui aliviado. Hoje não, todos os dias da sua vida daqui para frente. Descanso, segundo Jesus, é um aprendizado. Aprende de mim, que sou manso e humilde. Eu tenho mais 2 minutos, irmão? Só para terminar? Vou fechar para terminar. Eu vou te falar a promessa bíblica para a tua vida. Jesus está dizendo: passamos a outra margem do rio. Entra no barco. Sai viagem. Quando chega no meio do mar, a Bíblia diz que o barco é açoitado por uma grande tempestade, que a água batia no barco e o vento soprava a ponto de ir a pique. E a minha pergunta é, que no meio da tormenta, da tempestade, como é que Jesus estava, irmão? De que forma? Fala, descansando. É uma promessa para a tua vida. Que não importa qual seja a tempestade que te acometer, você não vai sair do sábado do Senhor, que é um descanso para a tua alma. Jesus dormindo no barco, ele está falando o seguinte: eu estou no descanso do Senhor. O sábado não é, irmão, eu vou reforçar isso. O sábado não é um dia do calendário. O sábado é uma pessoa, é um estilo de vida. Você pode estar passando as mais adversidades terríveis na sua história. Jesus está te chamando nessa noite e te dizendo: eu sou o teu descanso. Estou sentindo a presença de Deus aqui.
estou sentindo a graça de Deus te curando aqui nessa noite, te sossegando, trazendo paz. Ele é o príncipe da paz, Ele é o príncipe da paz, é Ele que te chama. Tem um texto da Bíblia que eu gosto demais, Atos dos Apóstolos capítulo 12, mataram Tiago e prenderam Pedro para matar no outro dia. Pedro está preso, vigiado por um punhado de soldados, e a igreja está orando. Aí a resposta da oração da igreja chega, o anjo entra no cárcere, e quando entra no cárcere, que jeito que Pedro está, irmão? A Bíblia tem a capacidade de escrever que o anjo cutuca ele, tocou nele para ele acordar. Irmão, imagina você que está perdendo o sono porque tem uma conta para pagar, que está perdendo o sono porque tem um probleminha. Não, o Pedro tinha uma sentença de morte, e diante da morte, sabe que jeito que ele estava? Descansando no Senhor, porque nós sabemos quem cuida de nós. Deus quer te dar descanso. Não é o que fizeram com você que vai determinar a tua história. É o que você vai fazer com o que fizeram com você que vai determinar a tua história. Pega a tua dor, pega o teu trauma, pega a tua crise, entrega na mão do Senhor, porque Ele vai tirar esse fardo pesado e vai colocar um fardo leve. Descanso é um estilo de vida, vai ser o seu. Se coloca de pé em nome de Jesus. O tempo já cedi, 5 minutos, já estou pedindo perdão. Então nós vamos fazer uma oração, irmão. Eu não vou te convidar aqui na frente. Eu quero que você feche os olhos. Eu quero que você coloque a mão no teu coração, irmão. E nós vamos fazer uma mecânica, uma dinâmica aqui nessa noite. Nós vamos obedecer um mandamento bíblico. O mandamento bíblico é Filipenses capítulo 4, versículo 6. Nós vamos lançar sobre Jesus todas as nossas preocupações e ansiedade, por meio de oração, súplica e ações de graça. Vamos transferir agora? Esse peso não é seu. Essa culpa não é sua. Esse fardo não é teu. O diabo está te acusando há muitos anos. Eu estou sentindo o espírito profético aqui, ó. O diabo está te acusando há muitos anos. Faz muito tempo que você tem carregado um peso na tua vida. Uma ferida que está sangrando há anos. Deus está mandando te dizer, hoje é dia de desapegar dela. Hoje eu, o Senhor, vou arrancar de sobre a tua vida. Eu, o Senhor, vou trocar o teu fardo hoje. Vou tirar o teu fardo pesado e vou colocar o meu fardo que é leve e suave. Fecha os teus olhos, coloca a mão no coração. Recebe aí, irmã. Recebe aí, irmão. A Bíblia fala que existem os dons de curar. De todos os dons do Espírito, o único que está no plural é os de cura. Por quê? Porque Deus cura corpo, Deus cura alma, Deus cura espírito. A tua alma não vai ficar desse jeito. Você não vai morrer nessa tristeza. Você não vai morrer nessa angústia. Você não vai morrer, irmão, nessa aflição. Hoje Deus te cura aqui nesse lugar. Oh, glória! Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo. Oh, Senhor, eu entreguei a tua palavra que é vida, à tua igreja.
Agora eu peço, Pai, que a ministração particular do Teu Espírito vai abraçando a cada um, Pai. Deus vai tocando agora. Eu não estou te ouvindo orar, irmão. Senhor, vai tocando agora. Vai curar essa alma que está ferida, Jesus. Vai curando para esse trauma, esse abuso. Vai preparando o dia da confissão. Vai preparando o dia do acerto, Pai. Em nome de Jesus, eu te repreendo todo demônio que se alimenta de ferida, todo demônio alojado nessa mágoa, todo demônio alojado nesse trauma. Eu te repreendo agora, em nome de Jesus. Sai! Deus vai com a tua cura, vai com a tua libertação agora, vai quebrando agora, Senhor, toda a estrutura, Pai, toda falsa crença, todo mal, Senhor, vai curando, vai curando, vai curando. Senhor, sopra agora, Pai, a brisa suave. Pai, faz essa irmã, esse irmão sentir o descanso do Senhor nessa noite, Pai. Nós viemos a Ti, Jesus. Nós viemos a Ti nessa noite, Pai, para receber descanso, Pai. As preocupações com o que há vez de comer, beber e vestir, Pai. As preocupações com dinheiro, Jesus, com pagamento de conta, as preocupações com os filhos, Pai, as preocupações das pessoas que perdemos, as cargas emocionais que recebemos durante a existência. Senhor, vai curando, vai aliviando agora, vai tirando esse fardo, vai tirando, Jesus, vai tirando agora. Recebe cura aí, irmão. Recebe cura aí, minha irmã. Hoje o Senhor cura a tua vida. Hoje o Senhor estabelece descanso para a tua alma. Descansa no Senhor, porque Ele é o nosso sábado. Amém.